Você já esteve naquele lugar, onde você fala com Deus, mas parece que Ele não fala de volta com você? Sabe aquele tipo de oração que vem acompanhada de lágrimas? Não é só um pedido, é um desespero silencioso que ecoa dentro da alma. E mesmo assim, o céu permanece quieto. Essa sensação de vazio, de um telefone que só chama e ninguém atende, pode ser uma das experiências mais difíceis da nossa jornada de fé. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência? E se na verdade ele for um convite? Hoje, nós vamos mergulhar fundo para entender por que isso acontece. E mais importante, como esse silêncio de Deus pode estar, neste exato momento, curando feridas que você nem sabia que carregava. Fique comigo, porque o que vamos descobrir pode transformar a maneira como você enxerga os momentos mais silenciosos da sua vida. Existem dores que não deixam marcas na pele, mas que rasgam a alma por dentro. Há guerras travadas no secreto do nosso coração, batalhas que ninguém vê, onde o único som é o da nossa própria respiração ofegante. E é justamente nesses momentos, quando mais precisamos de uma direção, de uma palavra de conforto, que o silêncio de Deus parece mais ensurdecedor. A gente clama, a gente chora, a gente implora por um sinal. E a resposta? Silêncio. É natural que esse silêncio pareça abandono, que ele seja interpretado como indiferença, como se as nossas lutas não fossem importantes o suficiente. Mas eu quero que você escute com muita atenção o que vou dizer agora. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega um propósito, uma mensagem, uma ação que está acontecendo nos bastidores. Às vezes o silêncio é a forma de Deus nos proteger de respostas que não estamos prontos para ouvir. Outras vezes, é um teste para a nossa fé, nos ensinando a confiar nele, não pelo que ele faz ou fala, mas por quem ele é. E em muitos casos, o silêncio é uma preparação. Ele está nos moldando, nos fortalecendo, nos esvaziando do barulho do mundo para que a sua voz, quando vier, seja a única que realmente importa. Pense no professor em uma sala de aula. Ele fica em silêncio durante a prova, não porque abandonou os alunos, mas porque confia na preparação que lhes deu. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram exatamente isso. Vamos olhar para uma das mais poderosas, a história de Elias. Imagine a cena. Elias, o profeta de fogo, o homem que desafiou 450 profetas de Baal e viu o fogo descer do céu. Esse mesmo homem agora está fugindo, exausto, com medo e completamente sozinho. Ele se esconde em uma caverna no fundo do poço emocional e espiritual e desabafa com Deus dizendo: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Ele esperava uma resposta grandiosa, talvez um trovão, uma demonstração de poder como a que ele estava acostumado. Mas o que ele encontrou foi silêncio. Um silêncio que deve ter parecido uma eternidade. Então, Deus o chama para fora da caverna. E o que acontece? Passa um vento fortíssimo que quebrava as montanhas. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E em seguida veio um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E depois de todo esse espetáculo da natureza, depois de todo o barulho e da agitação, veio o quê? Uma voz mansa e suave. Um sussurro. Deus esperou tudo se acalmar. Ele esperou o coração de Elias se aquietar para poder falar com ele de uma forma íntima, pessoal. O silêncio de Deus não era a ausência, era a preparação para um encontro mais profundo e transformador. Deus estava ensinando a Elias e a nós que ele não opera apenas no espetacular. Muitas vezes, ele trabalha no silêncio, no sussurro, no detalhe. E o que isso significa para você hoje, aí onde você está? Talvez você esteja nessa caverna, cansado, com medo, sentindo que suas orações não passam do teto. Olhe para a sua vida. Talvez Deus tenha tirado os ruídos, as pessoas que te distraíam, as situações que te confundiam. Talvez Ele tenha permitido que tudo ficasse mais quieto ao seu redor, não para te abandonar, mas para que você finalmente pudesse ouvi-lo. Não é que Ele se afastou de você, pelo contrário,
é que Ele te chamou para mais perto, para um lugar de intimidade, onde não são precisos gritos, apenas um coração atento. O silêncio dele é um convite para você parar de procurar por ele no vento forte, no terremoto e no fogo das circunstâncias externas, e começar a ouvi-lo no sussurro suave que fala direto ao seu espírito. Esse silêncio está forjando em você uma dependência que nenhuma resposta barulhenta poderia criar. Agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Onde quer que você esteja, apenas pare por um instante. Feche os olhos, se for seguro. Vamos respirar juntos. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar encher seus pulmões. Segure por um instante. E agora solte o ar lentamente pela boca, liberando toda a tensão, toda a ansiedade. Faça isso mais uma vez. Inspire a paz e expire a preocupação. Nesse silêncio, saiba de uma coisa: Deus está aqui agora. Ele está com você. A presença dele não depende do que você sente ou ouve. Ela simplesmente é. Se essa palavra fez sentido para o seu coração, se ela trouxe um pouco de luz para o seu momento de silêncio, faça um gesto de fé. Escreva aqui nos comentários: Eu estou ouvindo, Senhor. Declarar isso é ativar a sua fé. É dizer a si mesmo e ao céu que você está pronto para escutar o sussurro. Curta este vídeo para que o algoritmo o entregue a mais alguém que pode estar neste exato momento, lutando em silêncio e precisando ouvir que não está só. Às vezes Deus espera, e essa espera, eu sei, ela fere. Parece que estamos sozinhos clamando em um vazio, mas Ele nunca espera por acaso. Se há silêncio, é porque algo maior, algo mais profundo está sendo construído nos bastidores da nossa vida. Pense na história de Lázaro, Maria e Marta lá em Betânia. A Bíblia nos conta que Lázaro, o amigo a quem Jesus amava, ficou gravemente doente. Suas irmãs desesperadas enviaram uma mensagem urgente a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Não era um pedido qualquer, era um chamado de urgência, vindo de corações aflitos. Eles esperavam que Jesus viesse correndo, que largasse tudo e viesse curar seu amigo. Mas Jesus não foi na hora. Ele ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Imagine a agonia de Maria e Marta. Cada minuto que passava era uma eternidade. Onde está o Mestre? Será que ele não se importa? Para quem estava vivendo aquele momento de angústia, a demora de Jesus parecia descaso, parecia abandono, parecia um silêncio ensurdecedor de Deus. Você já se sentiu assim? Como se suas orações batessem no teto e voltassem, mas Jesus, ao receber a notícia, disse algo que naquele momento talvez ninguém compreendesse. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que para nós parece um atraso inexplicável, para Deus é um tempo de preparação. Cada segundo de espera fazia parte de um plano divino, um plano de revelação. O milagre já estava em processo, mesmo que ninguém pudesse ver. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. A dor era palpável. O choro era intenso. A esperança parecia ter morrido junto com ele. Marta correu ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma declaração de fé misturada com uma profunda frustração. Jesus chegou depois da dor, depois do choro, depois do luto, depois da morte. E foi justamente aí, no cenário da impossibilidade humana, que o maior milagre aconteceu. Se Jesus tivesse chegado antes e curado Lázaro, as pessoas diriam: Ah, ele curou mais um doente. Mas ao chegar depois e ressuscitar um homem que já cheirava mal, o milagre foi tão poderoso, tão estrondoso, que foi impossível de negar. A glória de Deus se manifestou de uma forma que ninguém esperava. E o que isso significa para a sua vida hoje? Se você está orando por algo e Deus ainda não respondeu, se a porta que você tanto bate ainda não abriu, se a cura que você anseia ainda não aconteceu, se o caminho à sua frente ainda parece escuro e incerto, lembre-se de Lázaro.
Lembre-se que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A demora que você sente não é um sinal de que Ele te esqueceu. É um sinal de que há uma glória maior sendo preparada para a sua história. No tempo de Deus não existe atraso, existe propósito. Cada dia que você espera, cada lágrima que você derrama, não é tempo perdido. Você está exatamente onde deveria estar, no tempo certo de Deus. Talvez, nesse tempo de espera, Deus esteja te ensinando lições preciosas que você não aprenderia de outra forma. Talvez Ele esteja te ensinando a esperar sem desistir, a desenvolver uma perseverança que te fortalecerá para sempre. Talvez Ele esteja te ensinando a crer sem ver, a exercitar uma fé genuína que não depende das circunstâncias. E talvez o mais importante, Ele esteja te ensinando a confiar sem entender, a descansar na soberania dEle, sabendo que seus planos são sempre melhores e maiores que os nossos. O seu depois, o seu milagre, está a caminho, e quando ele chegar, será inegável. Será para a glória de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, e você crê que está no tempo de Deus, mesmo que seja difícil, quero te convidar a declarar sua fé. Comente aqui embaixo: eu espero no tempo de Deus. Assim, fortalecemos uns aos outros nessa jornada de confiança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para receber mais mensagens de fé e esperança. Sabe, antes de Deus mudar a sua situação externa, Ele primeiro muda você. E essa obra, essa transformação profunda, muitas vezes acontece no silêncio. Quando olhamos para a nossa vida, para as dificuldades e para os desertos que atravessamos, é natural clamar por uma resposta, por um sinal, por qualquer coisa que quebre o silêncio ensurdecedor que parece nos cercar. A gente ora, a gente chora, a gente espera, e às vezes a única resposta que recebemos é o eco da nossa própria voz. Isso pode ser desesperador. Pode nos fazer questionar se Deus realmente está ouvindo. Mas eu quero te convidar a olhar para esse silêncio de uma outra forma. Pense no artesão que trabalha numa peça valiosa. Ele não faz barulho o tempo todo. Há momentos de concentração intensa, de silêncio absoluto, onde cada movimento é calculado, cada detalhe é ajustado com precisão. O silêncio não é ausência de trabalho. É a presença de um trabalho focado e meticuloso. Da mesma forma, quando Deus fica em silêncio, Ele não está ausente. Ele está trabalhando em você. Ele está te moldando, te fortalecendo, te preparando por dentro para a vitória que Ele já preparou para você lá na frente. O silêncio é o ateliê de Deus, onde Ele restaura a nossa alma. Talvez a história bíblica que melhor ilustra isso seja a de Jó. Imaginem só. Jó era um homem íntegro, abençoado, que tinha tudo: uma família grande, muitas riquezas, respeito. E de um dia para o outro, ele perde absolutamente tudo. Seus filhos, seus bens, sua saúde. Tudo se foi. A dor era inimaginável, e em meio a todo esse sofrimento, Jó clamava a Deus. Seus amigos vieram, tentaram dar explicações, mas nada consolava. E Deus? Deus permanecia em silêncio. Capítulo após capítulo, vemos a angústia de Jó. O céu parecia de bronze, vazio. A dor parecia infinita e sem propósito. Ele questionou, ele lamentou, ele desejou nunca ter nascido. Ele sentiu o peso esmagador do abandono. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Em meio a uma perda, uma doença, uma crise financeira, a gente ora e parece que falamos com as paredes. O silêncio de Deus pode ser a prova mais difícil da nossa fé. Mas é aqui que a história tem uma virada extraordinária. Depois de um longo e doloroso período de silêncio, Deus finalmente fala com Jó. E Ele não dá as respostas que Jó esperava. Ele não explica o porquê de todo aquele sofrimento. Em vez disso, Deus revela a sua própria grandeza, sua soberania, sua sabedoria que está muito além da nossa compreensão. E a reação de Jó é o ponto central de tudo isso. No final, depois de toda a jornada, Jó declara: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uau!
Parem para pensar no poder dessa frase. O silêncio, a dor, o deserto, tudo isso serviu para um propósito maior: levar Jó de um conhecimento superficial sobre Deus para uma intimidade real e profunda com Ele. O silêncio de Deus não era abandono, era um convite para um relacionamento mais profundo, mais vivo, mais real. Foi no Vale do Silêncio que Jó encontrou a verdadeira face de Deus. E essa não é apenas uma história antiga. Isso acontece todos os dias, em nossas vidas. Eu me lembro de uma pessoa, podemos chamá-la de Ana, que sonhava em construir uma família. Ela se casou, fez planos, mas o tempo passava e a gravidez não vinha. Cada teste negativo era uma facada no coração. Ela orava com fervor, jejuava, fazia promessas, e o céu continuava em silêncio. Ela via suas amigas tendo filhos, celebrava com elas, mas por dentro, um pedaço dela morria a cada anúncio de gravidez. A dor se tornou sua companheira constante. Ela chorava no chuveiro, no carro, em qualquer lugar onde pudesse ficar sozinha. Ela começou a questionar: Deus, por que o Senhor me abandonou? Onde está a sua promessa? O silêncio era tão pesado que ela quase desistiu de orar. Parecia inútil, mas mesmo sem forças, ela sussurrava: Deus, eu não entendo, mas eu escolho confiar. Foi um processo lento, doloroso, mas nesse deserto silencioso, algo começou a mudar dentro dela. Ela percebeu que sua identidade não estava em ser mãe, mas em ser filha amada de Deus. Ela começou a encontrar alegria em outras coisas, a servir pessoas, a fortalecer seu casamento de uma forma que talvez não tivesse acontecido se a vida fosse fácil. Deus estava reconstruindo seus alicerces. Ele estava curando feridas antigas, ensinando-a sobre paciência, sobre fé inabalável, sobre contentamento. Um dia, anos depois, de forma inesperada, ela descobriu que estava grávida. A alegria foi imensa, mas ela disse algo poderoso. O milagre da gravidez foi incrível, mas o maior milagre foi o que Deus fez em mim durante a espera. Ele me deu um coração novo, uma fé madura. Ele me ensinou que a sua presença é o meu maior presente, não as bênçãos que Ele pode me dar. O silêncio não era uma negação, era uma preparação. Deus estava construindo algo muito melhor dentro dela. E isso se aplica a cada um de nós. Talvez você esteja esperando por uma cura, por um emprego, pela restauração do seu casamento. E o silêncio de Deus está te deixando ansioso, talvez até com raiva. Entenda, nem sempre Deus responde com palavras. Às vezes Ele responde com paz no meio da tempestade. Às vezes Ele responde com um fortalecimento que você não sabe de onde vem. Às vezes a resposta dele é a reconstrução interna que está acontecendo em você agora mesmo. Enquanto você espera pela mudança da situação, Ele está mudando você. Ele está te ensinando a depender menos das circunstâncias e mais dele. Ele está te ensinando que a alegria verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença dele em meio aos problemas. O silêncio de Deus é pedagógico. É um convite para aquietar a alma e ouvir a sua voz mansa e suave, que não fala aos nossos ouvidos, mas ao nosso espírito. Neste momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se for possível, e a fazer essa oração comigo, com o coração aberto. Vamos falar com Ele, mesmo no silêncio. Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, com nossos corações cheios de perguntas e às vezes de dor. Ensina-nos, Pai, a confiar no Teu silêncio, a não vê-lo como ausência, mas como um trabalho profundo em nossa alma. Ensina-nos a descansar no Teu tempo, que é perfeito, e a soltar a nossa ansiedade em Tuas mãos. Ajuda-nos a entender que Tu estás sempre trabalhando, sempre cuidando, sempre nos amando, mesmo quando não ouvimos nada, que no silêncio possamos encontrar a Tua paz que excede todo entendimento. E que, como Jó, possamos dizer no final da jornada: agora os meus olhos Te veem. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo tocou o seu coração e falou com você de alguma forma, comente aqui embaixo.
Eu confio em Deus mesmo no silêncio. Vamos criar uma corrente de fé e encorajamento. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas na espera. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para caminharmos juntos diariamente nesta jornada de fé. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando em você, mesmo e especialmente no silêncio. Fiquem na paz.